Chegamos à última aula do nosso curso sobre a cultura dos Emirados Árabes Unidos. Eu imagino que já esteja bem claro o quanto a audácia faz parte dessa região. E nessa aula eu quero discutir como que eles pretendem continuar sendo inovadores. Continuar com esse espírito que eles conseguiram manter por quase 50 anos até agora. Como que eles transformam esse agora inovador para um sempre inovador? E a base parece simples. Eles não querem parar. Eles querem sempre inovar. Mas realmente criar circunstâncias para isso é algo desafiador. Quando a gente pensa nos desafios de hoje em dia, até mesmo as melhores ideias, até mesmo as situações que fazem com que projetos possam ser muito inovadores, rapidamente são atropeladas. Porque o mundo está mudando muito rápido. E as necessidades das pessoas também estão mudando muito rápido. No final, cada vez mais, eles querem aceitar que falhar não é cair. Falhar é cair e não levantar de novo. Agora, tem algo muito a favor dos Emirados Árabes, que é o fato de que eles conseguiram realizar muitas coisas, que eles têm credibilidade. Eles provaram que as suas audácias são possíveis. Seja com os portos, seja com as companhias aéreas, sejam com áreas integradas para fomentar empreendedorismo. Teve muita coisa que eles fizeram que eram consideradas impossíveis, que eram pioneiras e que aconteceram. Então a própria audácia com resultados retroalimenta a audácia. Quando você olha para projetos que pareciam impossíveis, vê que eles aconteceram, vê que viraram realidade, você consegue ter isso ao seu lado para continuar criando projetos assim. Com isso em mente, eu quero compartilhar 2 projetos ambiciosos que estão olhando muito para frente, para 50 anos à frente e para 100 anos à frente. O primeiro é o projeto Marte 2117. Como parte desse projeto, eles querem criar a primeira cidade em Marte. Habitada, funcional e, claro, que eles não querem olhar para esse desafio apenas como a meta da cidade. Tiveram várias metas intermediárias que já estão sendo realizadas e agora o foco é em enviar astronautas dos Emirados Árabes Unidos para o espaço, para a Estação Espacial Internacional. Até agora, eles criaram um ecossistema integrado de ciências espaciais, de engenharia espacial e de operações. Vários dos passos que eram necessários para começar esse projeto já aconteceram. Por exemplo, o país não tinha tradição com desenvolver satélites ou com treinar astronautas. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Vamos aprender com os melhores. Quem é muito bom nisso? A Coreia do Sul é muito bom com isso. Então vamos começar montando nossos próprios satélites. Eles formaram um time de jovens talentosos e deram uma missão clara para eles. Vocês vão aprender com os melhores do mundo e daqui a alguns anos vocês vão estar montando seus próprios satélites. Esses jovens, essas jovens, foram para a Coreia do Sul por vários anos, fizeram uma colaboração com a Coreia, aprenderam e construíram seus primeiros satélites em cooperação com os coreanos. Depois criaram um satélite maior. Esse segundo satélite foi montado pelos Emirates, já sem o auxílio dos coreanos, e agora eles estão trabalhando num projeto que tem a meta de enviar uma nave para o espaço para pegar
informações importantes sobre Marte, então enviar isso para a órbita de Marte em 2021. Eu acho muito interessante como os Emirados Árabes Unidos, eles acreditam no potencial das pessoas, eles criam um plano ambicioso, mais viável, e a partir dessa primeira meta audaciosa que eles conseguiram realizar, no caso, eles construíram esse primeiro satélite, eles criam mais metas audaciosas. Então, dentro desse projeto de Marte, tem um ecossistema integrado de um plano extremamente audacioso para criar uma colônia humana em Marte até 2117. Então, enquanto eles não têm essa colônia humana em Marte, ou até mesmo esses desafios, como cuidar de alguém que fica doente em Marte, eles já estão fazendo aqui em Terra alguns experimentos para ir agilizando alguns desses problemas, alguns desses desafios que eles terão no futuro quando alcançarem Marte. Porque a cada conquista também se geram novos desafios. O que eles estão fazendo agora? Eles estão montando uma cidade marciana nos Emirados Árabes Unidos. Essa cidade replica as condições de vida em Marte e também eles criaram um hospital que opera usando nanotecnologia e eles querem que no futuro esse hospital em Terra realize os procedimentos daqueles que estiverem vivendo em Marte com os robôs aqui na Terra. Então eles pensam de forma ultra integrada. Eles sabem que ao solucionar um desafio, tem o próximo desafio. Eu acho que essa missão Marte é um exemplo muito claro de como acontece uma conquista audaciosa, mas essa conquista abre terreno para uma próxima conquista audaciosa, que é, até ser uma conquista, um desafio, né? Então você tem que estar preparado para esse novo desafio audacioso. E eu, particularmente, torço muito para que eles consigam realizar tudo que eles querem realizar em termos de projetos audaciosos, até porque pode acabar beneficiando o mundo como um todo. Um segundo projeto que eu quero trazer para vocês se chama Área 2071. Eles têm um plano que por muitos anos eles focaram sobre a visão 2021, né, a visão para 50 anos do país. E claro que eles têm também uma visão para 2071, para quando tiver 100 anos de Emirados Árabes. Só que eles sabem que cada vez o mundo está mudando mais e que eles vão ter que adaptar muito esse plano e essa visão. Então, para a Área 2071, eles resolveram criar algo diferente. A meta é simples. Quando o país tiver 100 anos, eles querem ser a nação mais poderosa do mundo. Agora, a Área 2071 é uma manifestação física dessa visão, desse impacto global que eles querem criar. Então, em 2017, eles começaram a desenvolver um espaço físico que vai virar um ecossistema para desenhar projetos com significado, juntando startups, governos, investidores, designers. A ideia é co-criar um futuro. A visão, a meta é extremamente audaciosa. Tão audaciosa que parte do projeto é conseguir desenvolver e evoluir o projeto em tempo real. É tão audacioso que tem que ser em tempo real. Agora, decisões possíveis hoje já foram tomadas. Existe um espaço aonde, por enquanto, eles estão trazendo líderes para discutir desafios. Eles fizeram parcerias com algumas das maiores empresas do país para conseguir também entender quais são os desafios que eles acreditam que essas empresas vão estar vivendo daqui 50 anos, daqui 40 anos. E o espaço está sendo desenvolvido pouco a pouco. A cada 6 meses que eu visito o país, eu acabo visitando também o espaço. E é muito bacana ver como a visão até mesmo da colaboração e de como o espaço físico vai facilitar a colaboração, que antes eram só planos, desenhos, pouco a pouco está sendo realizada e o espaço físico está sendo desenvolvido, mas eles acreditam nessa evolução passo a passo
em tempo real e que vai acabar retroalimentando o projeto como um todo. Até porque mudou a forma como se faz um plano de longo prazo hoje em dia. Tem diversos projetos que os Emirados Árabes Unidos iniciaram, foram os primeiros do mundo árabe a fazer, e depois outros países gostaram da ideia e levaram também para outras nações. Você pega o projeto de e-government, do governo digital. Começou nos Emirados Árabes, mas diversos outros países também seguiram isso. Algumas das ideias que eu mencionei em outras aulas, como festivais, como conferências, como Zona Francas, que tinham esse intuito, dentre outros intuitos, de atrair bons negócios, de atrair os melhores, de mostrar tendências. Por um tempo, os Emirados Árabes Unidos, eles até mesmo monopolizavam esses mercados. Agora, diversos outros países seguiram os passos e também estão colhendo resultados desses projetos. E até mesmo pegando parte desse antigo monopólio e agora também pegando para si esses resultados. Os Emirados Árabes Unidos não veem essa fragmentação necessariamente como algo negativo. Eles acham que eles fazem parte de uma região na qual eles têm diversos irmãos árabes e que faz parte do compromisso deles com o mundo, compartilhar aprendizados. Desde compartilhar como aprendem a cuidar de cavalos, até quais foram os detalhes de visão que fizeram o aeroporto de Dubai virar um dos mais importantes do mundo. E esse apoio a outros países não é só visto em como eles compartilham a visão e a gestão, mas também em projetos filantrópicos para ajudar quem precisa. E quando o país pensa nesse papel de ajudar outros países, eles aproveitam essa maneira integrada de pensar em projetos e trazem isso até mesmo para iniciativas sociais. Os Emirados Árabes Unidos é um país que adora ajudar, que tem diversas fundações filantrópicas. Uma delas se chama Dubai Cares, Dubai se importa, e foca em educação em países em desenvolvimento. Agora, dentro dessa fundação, tem diversos outros projetos que se conectam e se retroalimentam. Eles já ajudaram mais de 18 milhões de estudantes até hoje. E as iniciativas incluem uma organização de caridade, que já serviu mais de 2 milhões de famílias, numa cidade humanitária internacional, que organiza apoio de operações de resgate para países que estão sofrendo desastres naturais. Eles têm uma fundação educacional, inclusive com um ponto técnico de ensinar programação para estudantes. Eles têm um fundo de mais de R$1 bilhão para pesquisa médica e projetos médicos. Eles têm um instituto internacional para tolerância. E assim, pensando dessa maneira, da mesma forma que dentro do país deles, projetos maiores, tem diversos projetos menores, mas que muitas vezes são projetos gigantes. Assim também, eles criam os seus projetos de auxílio social, que muitas vezes servem para pessoas do mundo todo. Ao longo desse curso, eu falei de diversos assuntos que mostram por que esse país me marcou. Eu comecei esse curso mostrando a minha conexão com a região e de forma muito breve pincelando por que a região me tocou tanto. Ao longo das outras aulas eu pude desenvolver com muito mais profundidade o encantamento que essa região trouxe para mim. A gente discutiu a fundação desse país, falamos sobre liderança, sobre serviço, sobre fé, sobre responsabilidade, sobre visão, sobre tradição, sobre modernidade, sobre felicidade, sobre positivismo, sobre audácia. Agora, para mim, o mais legal disso tudo é que por mais que a gente aprenda esse conteúdo pelas lentes do que se aplica para um país, do que se aplica para um emirado, do que se aplica para um sheik, tem inúmeros paralelos de coisas que também se aplicam para cada faceta de cada pessoa.
para como alguém se comporta na sua família, para como alguém se comporta no seu trabalho, para como alguém se comporta na vida. Todas as pessoas são líderes em algum nível. Você pode ser o líder dentro da sua casa, você pode ser o líder dentro de um projeto, você pode ser o seu próprio líder da sua vida. Existe algo circular muito bacana na forma como os líderes dos Emirados Árabes Unidos resolveram tocar esse país. Existe um seguir o exemplo que acaba criando um ciclo que é retroalimentado. Os líderes se dedicam para que os cidadãos se sintam pertencentes à União, se sintam gratos por fazer parte disso. E ao ver o quanto isso funciona para os líderes, as pessoas também percebem que isso funciona para suas vidas, para suas realidades, para os seus projetos, para suas famílias. E cada vez mais esse ciclo se fecha e se retroalimenta. Eu não sou uma cidadã dos Emirados Árabes Unidos. Eu sou brasileira, eu amo ser brasileira, eu amo meu país. Eu adoro ser um pontinho verde e amarelo em qualquer lugar do mundo que eu esteja. E quando eu estou nos Emirados Árabes, eu continuo sendo um pontinho verde e amarelo, levando meu país com muito orgulho ao redor desse mundão que eu tanto gosto de desbravar. Agora, mesmo não sendo uma cidadã, para mim, os aprendizados que eu tive ao observar, ao analisar, ao interagir, fizeram com que os Emirados Árabes virassem a minha segunda casa. E da mesma forma que muito do que eu vi lá se aplica para o meu comportamento no dia a dia, em qualquer lugar do mundo, eu acredito que você também pode trazer isso para a sua vida. Foi um grande prazer passar essa aula com você. É uma grande alegria poder compartilhar aprendizados que foram relevantes para mim, que fizeram a diferença nos meus comportamentos, na minha vida. E eu desejo uma jornada muito abençoada para você.